Olá, gente, estou de volta aí com o último vídeo da nossa série, né, sobre o procedimento de heteroidentificação. E para finalizar esse vídeo, eu vou comparar todos os normativos, as legislações de diversos órgãos, de alguns estados, alguns municípios, com a Portaria Normativa número 4 de 2018, com a Lei 12.711 de 2012, que trata da reserva de vagas, né, de cotas raciais nas universidades públicas, né, e nos institutos federais. E também diretamente com a Lei 12.990 do ano de 2014, né, que trata da reserva de vagas, né, nos concursos públicos de nível federal. Não vou poder abordar todas as legislações de todos os estados, todos os órgãos, né, que são muitas, né, e o vídeo ia ficar enorme, né. Mas eu peguei as principais, as que têm as maiores distorções, né, porque eu vou focar no que tiver diferente com essas três legislações, né. O que tiver de simetria eu vou ignorar, né, não vou falar, então você já vai ficar subentendido que está em simetria. Eu vou focar só no que está diferente nas legislações para passar para vocês. Antes de começar essa comparação, eu vou comentar um projeto de lei, que é o projeto de lei 1531 de 2019, da deputada federal lá da Bahia, Daiane Pimentel. E esse projeto de lei quer eliminar o critério de cotas raciais, né, que é alterar a Lei 2.711 de 2012, que é eliminar esse critério de cotas raciais para ingresso nas universidades e nos institutos federais, né. Eu dei uma lida no projeto de lei, ela argumenta que esse critério é discriminatório, né. Assim, comentando, né, eu acho isso muito paradoxo, né, porque se ela entendesse a questão das ações afirmativas no sentido amplo, né, eu faço uma breve narrativa, né, no primeiro vídeo dessa série, né, sobre as ações afirmativas, né, ela vai ver que ela mesma, né, foi beneficiada, porque, né, até umas décadas atrás as mulheres não tinham direito, né, de votar, muito menos concorrer, né, a um cargo político, né. Então, assim, eu acho isso meio paradoxo, né? Mas, enfim, vocês que são a favor das cotas raciais, né? Fica alerta, se esse projeto for para frente, vai alterar a Lei 12.711 de 2012 e vai eliminar o critério de cotas raciais para acesso nas universidades públicas e nos institutos federais. Acompanhe esse projeto de lei, fica alerta, faça pressão para o seu deputado bater de frente com esse projeto de lei. Gente, continuando nessa notícia aqui, hoje são 25 de junho, né? De 2020, né? E no último dia 18, né, o ministro, né, o ex-ministro da Educação, antes de deixar o cargo, ele soltou uma portaria revogando a portaria número 13 de 2016. Essa portaria número 13 de 2016, 13, né, de 2016, ela dá acesso, né, a tanto os negros, né, como os deficientes, como os índios, né, acesso a cotas, né, nos cursos de pós-graduação nos institutos, né, de ensino superior, no caso mestrado e doutorado. E ninguém, assim, soube entender o porquê que ele fez isso. Ele deu a justificativa, né, o Ministério, né, fez a justificativa, mas no dia 22 de junho, né, o ministro do STF, né, o Gilmar Mendes, ele deu 48 horas para a Advocacia Geral da União, né, dar uma explicação o porquê da revogação. Aí, no dia 23 de junho, né, nessa semana aqui, o Ministério da Educação soltou uma portaria que tornava sem efeito a portaria do dia 18 de junho, que revogava a portaria número 13 de 2016. Ou seja, continuou do mesmo jeito, né? Bom, ninguém sabe o que aconteceu. A porta foi revogada e continuou tudo do mesmo jeito. Enfim, vamos começar nossas comparações com as legislações agora. A gente vai iniciar pelo decreto 15.353, de 8 de agosto de 2014, né? É o decreto estadual lá da Bahia, né? Que ele regulamenta a reserva de vagas população negra, né, nos concursos públicos e nos processos seletivos simplificados. A primeira diferença que eu notei com a Lei 2.990, né, enquanto o artigo 1º da Lei 2.990 reserva 20% das vagas nos concursos públicos da União, né, dos candidatos negros, este decreto, no seu artigo 1º também reserva 30% das vagas, né. A outra diferença, né, assim, a outra diferença que eu vejo também seria o artigo 5º dele aqui, que esse decreto que ele assegura, né, os candidatos negros com deficiência poderão se inscrever concomitantemente para as vagas reservadas nos termos desse decreto, ou seja, vai poder se inscrever para negro e deficiente ao mesmo tempo, né. Outra diferença seria no artigo 9º, né, que fala de uma comissão, né, que é uma comissão para monitorar e avaliar as estratégias, né, também a questão dos resultados, fazer as métricas, né, tanto qualitativa como quantitativa. Essa comissão é composta por 7 membros, né? Um membro é representante da Secretaria de Promoção e Igualdade Racial,
o outro representante da Secretaria da Administração, um da Secretaria do Planejamento, o outro da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, e um da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, um representante da Casa Civil e um representante da Secretaria da Fazenda. Bom, essas diferenças assim que eu vi. Agora nós vamos lá para Belo Horizonte, né? Nós vamos aqui para o município de Belo Horizonte, né? A gente vai comentar a Lei 10.924, de 23 de maio de 2016. Essa lei, ela reserva 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos, né, no âmbito da administração pública direta e indireta do município. Até aí eu não vi assim, nada diferente, assim, eu vi que a lei é bem simplória, né? Aqui no parágrafo só tem dois artigos, né? No parágrafo 3º do artigo 1º ele fala, né? Reserva de vagas a candidatos negros constará expressamente dos editais dos concursos públicos que deverão especificar o total de vagas correspondente à reserva para cada cargo ou emprego oferecido. Essa aqui vai terceirizar, né? Terceirizar essas informações, essas minúcias para os editais, né? Diante disso eu fui no edital agora mais recente, né, que é o edital da Guarda Municipal de Belo Horizonte, né, e eu vou direto aqui os itens que interessam, né, a parte de heteroidentificação. Eu vou aqui no item 7.2.3.1 do procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros. Aí eu vou direto aqui no item 7.2.3.1. A comissão avaliadora será formada por 3 integrantes, observando os critérios de gênero, cor e preferencialmente naturalidade. Então aqui a diferença que eu vi que já são 3 integrantes, né, em contrapartida ao que é na portaria normativa número 4 de 2018. A gente vai lá para o item 7.2.4, ele fala aqui: durante o procedimento de heteroidentificação, o candidato deverá responder às perguntas que forem feitas pela comissão avaliadora. Aí já subtende-se, né, que perguntas, não fala se serão aquelas perguntas objetivas, se a pessoa se declara como preto, né, como negro no caso, né, ou se tem demais perguntas. Aí deixou um pouco aberta a questão, né. Eu quero até que alguém que participou desse procedimento da Prefeitura de Belo Horizonte, né, que puder comentar com a gente se foi feita alguma pergunta, além da pergunta se a pessoa se declara como negro, beleza? Aí a gente vai lá no item 7.2.5, né, fala que o procedimento de verificação será filmado pela Fundação Guimarães Rosa, né, que é a banca, né, para efeito de registro e avaliação. Aqui no item 7.2.6, né, fala que a avaliação da comissão irá considerar o fenótipo apresentado pelo candidato na apresentação presencial. Também não mudou nada. No item 7.2.6.1, fala que será considerado negro o candidato que assim for considerado por pelo menos um dos membros da comissão avaliadora, que já mudou muito, né? Então não é pela maioria, um membro só. Se 2 falar que colocar no parecer que não é considerado negro, isso será desconsiderado, né? O que importa é que um membro pelo menos considerou ele negro. Enfim, isso aí para mim foi a diferença mais gritante de todos, né, que eu vi. Dos itens, né? A gente vai lá no item 7.2.11. 7.2.11 fala que, concluindo a avaliação pelo não enquadramento do candidato como preto ou pardo, ele será excluído da lista de classificação de candidatos negros, mantendo-se na posição da lista de ampla concorrência, né? Enfim, ele não é eliminado se ele não for considerado negro, se ele for excluído da lista, né? Então ele continua num processo, mas como candidato na ampla, né? Salvo se comprovada a má-fé ou autodeclaração firmada pelo candidato. O caso em que será eliminado após o procedimento administrativo, em que seja assegurado contraditório ampla defesa, sem prejuízo a outras sanções cabíveis nos termos do Decreto Municipal 15353 de 2013 e suas alterações. Gente, que eu tinha comentado dessas legislações é isso, mas outra coisa que eu notei também é que não, a lei aqui 10.924, assim como o edital também que a gente viu recente, eles não detalham nada sobre os recursos, né, a questão da comissão recursal, eles nem informam sobre a questão do currículo das comissões de verificação, nem da comissão recursal também. E outro detalhe, né, que eu notei que nesse concurso aqui,
eu vi que mais de 90% dos recursos apresentados, né, por candidatos, né, que foram reprovados nesse procedimento foram indeferidos. Agora, gente, a gente vai para o Distrito Federal, né? Nós vamos comentar a lei número 6.321, de 10 de julho de 2019. Né? Essa lei reserva aos negros e negras, né, 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e emprego público, né, no âmbito da administração direta, autárquica, das fundações públicas, das empresas públicas, da sociedade de economia mista controladas pelo Distrito Federal e do Poder Legislativo no termo que dispõe a Lei Federal número 12.990, de 9 de julho de 2014. Bom, eu vou direto ao ponto aqui, é o que está bem distorsivo. Né? Eu vou aqui no artigo 3º que fala que para verificação da veracidade de autodeclaração deve ser indicada uma comissão designada para tal fim, com competência deliberativa. Então fala que é uma comissão designada apenas para este fim, beleza. A gente vai lá no artigo 1º, no parágrafo 1º do mesmo artigo, fala que as formas e os critérios de verificação de autodeclaração devem considerar tão somente os aspectos fenótipos do candidato, os quais serão verificados obrigatoriamente com a presença do candidato. No artigo 2º, fala que a comissão designada para verificação da veracidade da autodeclaração deve ter seus membros distribuídos por gênero, cor e profissionalmente naturalidade. Também não mudou nada. Aqui eu assim, não vi muita coisa não, mas faltou muita coisa aqui. Se vocês notaram, vai ver que a lei ela não fala qual é o número dos membros da comissão. Aí para isso a gente vai ter que abrir um edital, né? Vou abrir o edital mais recente que eu tenho aqui, é o do Tribunal de Contas, né, do Distrito Federal, né? De fevereiro de 2018. Vagas, salvo engano, para auditor fiscal. Então vamos ao que interessa, gente. Direto ao ponto aqui, vamos no item 6, né? No item 6.1.2.1. Fala que até o final da inscrição será facultado ao candidato desistir de concorrer pelo sistema de vagas, né? Não mudou nada de vagas do candidato negro, não mudou nada da portaria normativa número 4 de 2018, né? Aqui no item 6.2.4.1, ele já fala que a comissão será composta por 3 integrantes e seus suplentes, que não terão seus nomes divulgados e terá seus integrantes distribuídos por gênero, cor e profissionalmente naturalidade. Então ele já sabe que são 3. Eu não entendo porque eles copiam e colam muita coisa da portaria normativa número 4 de 2018, mas a questão dos membros, eles colocam o mínimo, né? O mínimo para ser comissão. Fala a questão também que o procedimento será filmado. Aqui, ó, no item 6.2.7 fala que a comissão deliberará pela maioria dos seus membros. Então, tem que ter no mínimo 2 membros com parecer favorável ou não, será o resultado. Fala que o item 6.2.7.2 fala que é vedada a comissão deliberar na presença dos candidatos, não alterou nada. Fala que o candidato aqui nesse outro item não for considerado negro pela comissão direta de identificação continuará participando do certame, concorrendo às vagas de ampla concorrência, que já deu uma alteração também, comparado com a portaria normativa número 4 de 2018, né? Já houve uma alteração. Aqui, sobre a questão do resultado e tal, fala do endereço onde vai sair, né? No caso seria 12 de maio, né? Não sei se saiu por conta da pandemia. E fala que o resultado teria previsão e terá previsão de comissão recursal, que será composta por 3 integrantes distintos dos membros da comissão de identificação. Bom, pelo menos os membros que vão ser parte da comissão de recursos não serão os membros da comissão de identificação. Beleza. A gente vai aqui no outro item, fala que as decisões da comissão recursal deverá considerar a filmagem do procedimento para fins de identificação, o parecer emitido pela comissão e o conteúdo do recurso elaborado pelo candidato. E que das decisões da comissão recursal não cabe recurso. Não alterou nada da portaria normativa número 4 de 2018, esse quesito aqui. Agora a gente vai para o meu Maranhão, seriam as comissões, né, para avaliação, as comissões de identificação, que iriam avaliar as matrículas dos candidatos, né, que estão pleiteando uma vaga na Universidade Federal do Maranhão. Estamos aqui com a resolução número 1899, né, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, do dia 28 de agosto de 2019. Institui comissão de validação da declaração étnico-racial de estudantes pretos e pardos para ingresso no âmbito das ações afirmativas nos cursos de graduação da Universidade Federal do Maranhão. Falando na UFMA, né, semana passada, acho que semana passada retrasada, teve denúncia, né,
no Twitter, teve uma conta lá que foi criada para fazer denúncia sobre procedimento de heteroidentificação estava sendo frágil, né, e tava muita gente que segundo, né, as denúncias não teria o direito e estava ingressando e não estava tendo uma fiscalização, né. É o que a gente já vem comentando, né, nos outros vídeos, né, o Estado ele terceirizando isso para o privado, né, que muitas vezes não tem recurso para fazer esse tipo de fiscalização. Então vamos seguir. Vamos direto aqui, ó, fala aqui, ó, que no artigo 1º institui comissão de validação de matrículas nas ações afirmativas para negros, pretos e pardos nos cursos de graduação da Universidade Federal do Maranhão, orientado pela Lei 2.711 de 2012, alterado pela Lei número 13.409 de 2016 e pelo Decreto 7.824 de 2012 e pela Portaria Normativa número 18 de 2012 e pelo Estatuto da Igualdade Racial. Bom, a questão da heteroidentificação nas universidades são feitas no, assim, no momento da matrícula, né? Então é questão da matrícula, não é não é depois da prova, assim igual é nos concursos, né? Que você faz a prova e tem um procedimento para você fazer depois da prova, né? E se fosse fazer equivalência para os concursos seria, no caso, na posse para fazer igual nas universidades é feito durante a matrícula, né? Aqui fala que tem uma comissão de validação, né? Uma comissão, essa comissão ela é uma comissão permanente. Fala das atribuições da comissão, que é realizar as entrevistas com o objetivo de proceder à validação das demais procedimentos relativos à verificação complementar da autodeclaração étnico-racial, receber, analisar e despachar e decidir de modo definitivo no âmbito administrativo sobre a declaração de pertencimento étnico-racial por meio de processo de aferição, nos termos dessa resolução, acolher e apurar e decidir mediante ação motivada sobre o cancelamento de matrícula, inclusive das matrículas efetuadas em processo seletivo dos anos anteriores sobre ocupação irregular de vaga destinada exclusivamente a estudante preto pardo. Então, assim, essa comissão aqui, ela além de despachar, de realizar as entrevistas, também ela faz a apuração, né? Faz como se fosse uma comissão de sindicância administrativa, né? Uma SAI, né? Uma SAI, uma sindicância administrativa. Então, eu vejo assim que, eu não vejo isso com bons olhos, eu acho que cada um no seu quadrado, né? Uma comissão tem que fazer a verificação, uma comissão tem que fazer o recurso, uma comissão tem que fazer as apurações, né? É por isso que está tendo muitas denúncias, né? A comissão, isso sobrecarrega a comissão, porque se você está numa comissão e você é um servidor público, você tem que se abster de todas as suas atividades e focar naquela comissão, até acabar os trabalhos, né? Então, eu acho que por conta dessa tripla atribuição, essa questão também da sobrecarga, né? Ocasiona a gente ter muitas fraudes, lógico, né? Mas aqui no parágrafo único fala que não serão considerados quaisquer registros de documentos pretéritos, né? Isso aqui é questão que já está copiando e colando da Portaria Normativa número 4 de 2018, né? Fala que também que a validação no artigo 3º será das matrículas dos estudantes será baseada na autodeclaração conjuntamente com comprovação de acordo com o procedimento de aferição, utilizando exclusivamente o critério fenótipo, né? Obcecando-se, quando for o caso, o disposto na portaria número 4/6 de 2018, né, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento, Gestão e Secretaria de Gestão de Pessoas. Aqui no artigo 5º fala que a comissão de validação será composta por 3 membros titulares, 3 membros suplentes em cada campus da UFMA, né? Então cada campus terá uma comissão de validação. Também no parágrafo 2º fala que a comissão será formada por servidores docentes e técnicos administrativos da UFMA, né? Podendo contar com participação de membros externos, tanto vinculados a outras instituições de ensino superiores, ao poder público, aos conselhos estadual e municipal de igualdade racial e a organizações da sociedade civil que desenvolvem ações de combate ao racismo, preferencialmente observando o critério da regionalidade. Bom, aqui no artigo 8º, né? Aqui vocês comparar com o artigo 5º, esse é o artigo 8º com o artigo 5º, com o parágrafo 5º do artigo 8º, tá a mesma coisa assim, né? Não o mesmo texto, mas o mesmo objetivo. O candidato que não compareceu ao procedimento de identificação será eliminado do concurso, dispensado a convocação suplementar de candidatos não habilitados. Já aqui na resolução da UFMG, da Universidade Federal do Maranhão,
Fala que serão eliminados do processo seletivo os candidatos cuja autodeclaração não for confirmada, ainda que tenham emitido nota suficiente para aprovação na ampla concorrência, independente de alegação de boa-fé. Então aqui eles são eliminados também. Nós vamos agora para o Paraná. Vamos ler o decreto número 14.274 de 2003. Ele reserva, aqui a diferença, a primeira diferença, né? 10% das vagas oferecidas nos concursos públicos pelo Poder Público Estadual para provimento de cargos efetivos. Já no parágrafo 1º, ele fala o seguinte, que a fixação do número de vagas reservada a afrodescendente, respectivo percentual, far-se-á pelo total de vagas no edital de abertura do concurso público, que se efetivará no processo de seleção. Notem essa questão aqui do afrodescendentes, mas pra frente eu vou discutir com vocês. A gente não nota muita, tirando isso aí, assim, não fala nada mais, então assim, mais uma lei que terceirizou para os editais. A gente vai ter que ir no edital aqui, eu vou no edital da Polícia Civil, né, que é o edital agora desse ano, 2020 recente, para fazer análise. Edital da Polícia Civil, eu vou comentar aqui. Gente, só para comentar aqui, bem no item 4.1 aqui do edital da Polícia Civil já tem um erro aqui. Você vê aqui, ó. Você vê que eles não estão nem aí para nada. Eles fazem negócio que é só escrever e terceiriza e pronto. De acordo com o disposto na Lei Estadual número 12.274/2003, né, que é a Lei Estadual do Paraná, seria, né, a 12.274. Eles colocaram 3 aqui no lugar do 4, não sei de onde que tirasse 3. Eles erraram e feio aqui, beleza? Queria comentar isso. Aí fala, né, os candidatos que se declararam afrodescendente, se classificados para a terceira fase e as seguintes, serão submetidos a entrevista individual para a confirmação das características fenótipicas diante da banca de verificação de afrodescendência, sendo convocado por meio do edital específico contendo data. Aí fala que o candidato inscrito, né, que estiver concorrendo à vaga de afrodescendente, que quando ele for convocado ele vai assinar uma declaração, um formulário próprio, né, disponibilizado pela banca, de verificação no dia da entrevista, de que é pertencente à etnia negra e de que possui traços fenótipos que caracteriza como de cor preta ou parda, né? O cara que vai vai assinar essa declaração, né? Aí, para a realização da entrevista, o candidato deve ter clareza de que, nos termos que prevê a lei estadual, o critério utilizado na entrevista pela banca será o fenótipo e que não é suficiente apenas comprovar a descendência, mas o próprio candidato ser identificado como sendo de cor preta, parda, de etnia negra, podendo, aqui ó, a diferença que eu falei para vocês da afrodescendência, podendo levar consigo fotos e outros documentos comprobatórios. Gente, como assim? A entrevista será filmada para fins de uso de banco de verificação de afrodescendência, sendo que a recusa do candidato ao procedimento portará na perda do direito de concorrer às vagas. Aí fala aqui da eliminação. O candidato que não comparecer a hora e dia marcado para a entrevista, que faltar, né? E também que não for não ter o critério fenótipo atendido, né? Não for reconhecido, ele vai deixar de concorrer às vagas afrodescendentes, passando automaticamente a concorrer somente às vagas de ampla concorrência. Só que eles não são eliminados, né, gente? Eles vão para de ampla concorrência. Agora que eu fiquei abismado foi a questão aqui de documento comprobatório, gente. É cada coisa. Bom, aí aqui a questão, para análise de recursos não será necessária a presença do candidato, sendo que a banca de verificação fará uso das imagens registradas em vídeo e dos eventuais documentos apresentados. Eu não entendo essa questão do documento. Até hoje eu não entendi, tipo assim, eu acho que falta muito conhecimento na parte da entender o que é as ações afirmativas, racismo, assim. Eu vejo que os órgãos, né, e as pessoas administrativas têm copiado, colado e feito do jeito que eles quiseram esse marfuá aí que ninguém entende. E fala, né, que os candidatos aqui no item 4.3, 13, né, fala que os candidatos inscritos para afrodescendente eles poderão concorrer concomitantemente às vagas reservadas às pessoas com deficiência e às vagas destinadas à ampla concorrência também, de acordo com a pontuação e classificação do concurso público. Aí que fala que no item 4.3.1, 13.1, fala que o candidato inscrito na qualidade de afrodescendente, aprovado para as vagas destinadas a essa modalidade e as reservadas às pessoas com deficiência, convocado simultaneamente para provimento de cargo, deverá manifestar a opção até o momento do exame pré-admissional, por uma delas, junto à comissão do concurso. Aí, no caso, se o candidato não manifestar, ele vai ser nomeado dentro das vagas destinadas aos afrodescendentes. Bom, eu vi essa diferença grande, né, questão de documentação, vamos para o próximo. Bom, gente, na Universidade Federal de Minas Gerais, né, tanto nos editais de concurso como nos processos seletivos, né, e também, né,
nos institutos federais, né, de Minas Gerais, eu vi que está numa simetria com a portaria normativa número 4 de 2018, né, com exceção do número de membros, né, o número de membros não são 5 membros, são 3 membros, mas no mais, assim, tá tudo simétrico. Eu li vários editais, né, e não notei diferença não. Inclusive já participei de 2 procedimentos na Universidade Federal de Minas Gerais, né, para concurso, e 2 em institutos federais de Minas Gerais também. Foi aprovado em ambos, né, com exceção de um que eu faltei no dia do procedimento e fui eliminado do concurso, né. Eu estava entre os 3 colocados, infelizmente eu não pude chegar no procedimento, tive um problema pessoal e fui eliminado. Mas enfim. Então vamos pro próximo. Bom, gente, agora a gente vai para o Rio de Janeiro. Nós iremos agora direto da Lei 5346 de 2018. Essa lei aqui institui, né, a questão das vagas, tanto para os negros, como os indígenas, como os alunos da rede pública de ensino, pessoas portadoras de deficiência no termo da legislação em vigor, né? E também que no inciso 5, que eu acho bem interessante, né, no Rio de Janeiro, que tem muita violência, essa parte da segurança pública, né? Fala que os filhos de policiais civis e militares, de bombeiros militares e inspetores de segurança e a administração penitenciária, mortos ou incapazes em razão do serviço público, também estarão inseridos nessa política de ação afirmativa, que é para ingresso nas universidades estaduais, né, do Rio de Janeiro. Aqui no artigo 2º fala das cotas, né? Vamos ver as cotas aqui. 20% para estudantes negros e indígenas, 20% para estudante oriundo de rede pública de ensino superior, rede pública de ensino, e 5% para pessoas com deficiência no termo da legislação em vigor, e filhos de policiais civis, militares, bombeiros militares, inspetores de segurança e administração penitenciária mortos ou incapazes em razão do serviço, né? Aquele inciso 5º lá do artigo 1º. Aí bem aqui, gente, essa lei aqui é do dia 11 de dezembro de 2008, né? Mas se a gente for lá no artigo 1º, fala que essa lei, a vigência dela é um decênio, né? 10 anos. Ou seja, né? Essa lei aqui, em tese, ela já teria revogado. Mas vamos aqui ver a outra lei. Tem uma lei chamada a lei número 8.121 de 2018. Ela dispõe sobre a vigência da lei 5.346 de 2008, entendeu? E dá outras providências também, ou seja, ela prorroga. Então aqui, fica prorrogado pelo prazo mínimo de 10 anos a vigência do programa de ação afirmativa previsto na lei 5.346, né? Do dia 11 de dezembro de 2008. Então até 2028 ela está vigente ainda. Aí aqui ela não alterou nada. Vamos ver aqui mais alguma coisa aqui. Aqui no artigo 3º, que fala sobre as ações afirmativas, ele é interessante que ele fala o seguinte: em caso de não preenchimento de vagas reservadas para determinado grupo, essas serão prioritariamente ocupadas por candidatos dos demais grupos, segundo a seguinte ordem. Então, estudantes negros, indígenas, quilombolas e quilombolas, né, que colocou as quilombolas, alunos de escola pública, estudantes com deficiências, né, e filhos de policiais civis e militares, conforme o artigo 1º. Agora nós vamos para o Rio Grande do Sul. Decreto 52.223 de dezembro de 2014. Ele regulamenta o sistema de cotas raciais para negros em concurso público no serviço público estadual. Vamos aqui, gente. Aí começar já no artigo 3º aqui. Os órgãos e entidades públicos de que trata o artigo 1º desse decreto deverão providenciar comissão para verificação da veracidade do pertencimento racial nos concursos públicos realizarem, observando o seguinte procedimento: a verificação deverá ser feita somente com o candidato aprovado após homologada a classificação final. O critério a ser utilizado observará o fenótipo, assim entendido o conjunto de características que constitui a manifestação do genótipo racial que o candidato é portador. Duas coisas aqui. Primeiro, quem vai participar do procedimento são só os candidatos aprovados após a homologada a classificação final. E o segundo, né, que eles também citam aqui, que observará o fenótipo, assim entendido o conjunto de características que constitui a manifestação do genótipo racial. Então, ficou assim um pouco dúbio, né, mas tipo, tá falando aqui que você tem que parecer conforme a genotipia do negro, né? Eu acho que seria isso. Aí fala aqui:
Caso remanescer dúvida pela aplicação do critério fenótipo, será exigido do candidato a apresentação de documentação pública oficial dele próprio e de seus genitores, nos quais esteja consignado cor diversa de branca, amarela ou indígena. Ah, para aí. Então, se o candidato, se tiver uma dúvida, o candidato tem documento que é considerado negro no registro de nascimento ou qualquer documento público que seja, né, até um documento público oficial, até uma declaração que você for negro ou pardo, né, independente do tipo de pardo, que a gente já discutiu em vídeos anteriores, né, a pessoa será aprovada, né. E inclusive não é só a documentação da pessoa também, né, dos seus genitores. Imagina a seguinte situação, gente, você tem a fenotipia toda branca, um exemplo, né, um candidato tem a fenotipia branca, né, de um candidato branco, e os pais são negros, né? Então ele vai passar, mas você imagina se o candidato for adotado, e aí? Isso prova que o candidato, assim, ele é alvo da política afirmativa? Não. Então eu acho assim que os legisladores estaduais, municipais, eles têm, sei lá, confundindo as coisas. Acho que estão precisando estudar mais sobre política de ação afirmativa, né? Entender o objetivo, não querer cumprir regra, né? Querer ficar bonitinho que está tendo política de cota e não saber utilizar. Eu estou vendo que está tendo muita confusão. Então vamos lá. Aqui fala no inciso 4º, né, que encerrado o processo de verificação e examinados eventuais recursos interpostos ao declarado negro ou os candidatos, a comissão de concurso reconhecerá o direito de participar do sistema de reserva de vagas, sendo que em caso de deferimento manifestar-se-á sobre a possibilidade de participação do sistema universal ou sobre exclusão do certame. Aí o candidato escolhe, eu fico no sistema de ampla concorrência ou vou sair do certame. Aí fala aqui no inciso 5º, né, que a comissão será composta por, no mínimo, um representante da organização da sociedade civil, que tem em suas finalidades o combate da discriminação ou a promoção da igualdade racial. Então, gente, vamos lá agora para o município Venâncio Aires, do Rio Grande do Sul. Aí, número 6.434 de 2019, né, do município Venâncio Aires, do Rio Grande do Sul. Aqui fala que são 10%, né, das vagas, né, oferecidas pelos candidatos negros, né, para os concursos de provimento de carga efetiva e empregos públicos, né, no âmbito da administração pública de Venâncio Aires. Fala aqui que a reserva de vagas, assim considerada aquelas para negros deficientes, não poderá ultrapassar o total de 20% das vagas oferecidas no certame. Então a soma do tanto deficiente como os negros não pode passar de 20% das vagas oferecidas, total das vagas no certame. Bom, aqui no artigo 8º fala que a verificação deverá ser feita somente após a nomeação do candidato aprovado em certame público, como condição de admissão do serviço público. O critério deverá ser observado o fenótipo, assim entendido o conjunto de características que constitui a manifestação do genótipo racial que o candidato é portador. Que já até copiou o decreto lá do Rio Grande do Sul, o texto, né? Aí que copiou também, caso remanescer dúvida pela aplicação do critério, será exigido do candidato documentação pública dele próprio e de seus genitores, nos quais esteja consignado cor diversa de branca, amarela e indígena. Copiou o decreto do Rio Grande do Sul. Então assim, estou vendo que é um copia e cola, né? Os legisladores estão com preguiça, estão copiando, colando, pegando uma coisa ali sem ter noção do que estão fazendo. Copiou e colou também aqui, a comissão será composta por no mínimo um representante da sociedade civil, que tenha em suas finalidades a promoção de igualdade racial e combate à discriminação. Bom, aqui copiou e colou quase tudo praticamente lá do decreto do Rio Grande do Sul. Vamos no edital aqui no município de Venâncio Aires para ver aqui a questão da especificação do procedimento de identificação. Está falando aqui questão de quantidade de membros, não está falando a questão do recurso. O candidato que não comparecer ao procedimento de identificação concorrerá somente às vagas de amplo. Então, pode faltar que não vai ter problema se não vai ser eliminado o procedimento. Então, gente, vamos para a cidade de Porto Alegre aqui. A gente tem a lei que regulamenta o procedimento, né, que é a lei 14.288 de setembro de 2003. Eu notei que essas legislações do Rio Grande do Sul das prefeituras estão meio que copia e cola a legislação do Rio Grande do Sul, o decreto do Rio Grande do Sul. No município de Porto Alegre tem a lei complementar, né, que no caso ela reserva 20% das vagas, né, oferecidas para os cargos públicos, né, para provimento de cargos efetivos, né, na administração direta
indireta do município de Porto Alegre. Aqui na Lei Complementar 746 de 2014, né, ela até que não destoou muito da Portaria Normativa número 4 de 2018. 20%, né, a reserva de vaga, não fala da questão do procedimento de identificação em si, né, não fala de quantidade de membros, não fala sobre comissão de recursal, né, ela não dá esses detalhes. Mas no Decreto Municipal 14288 de setembro de 2003, ele já dá alguns detalhes, né? Ele já fala que vai ter uma comissão de acompanhamento do ingresso do afro-brasileiro que se destina a examinar os critérios de acessibilidade dos afro-brasileiros ao provimento de cargos efetivos a estes reservados, devendo observar rigorosamente o seguinte: as informações prestadas pelo candidato, as condições individuais dos candidatos, aí fica uma coisa bem subjetiva, né? O exame de que trata este artigo será realizado por ocasião da convocação do candidato afro-brasileiro e antes do ato da nomeação. Aí as competências da comissão: analisar a documentação específica dos candidatos afro-brasileiros, emitir parecer sobre o enquadramento do candidato no artigo 4 da Lei 494 de 2010-2013, convocar ou designar outros profissionais ou testemunha que seja necessário para emissão do parecer de que trata o inciso 2, convocar ou designar outros profissionais ou testemunhas que tenham, assim, o negócio ficou bem subjetivo mesmo, né? Ou seja, vai convocar qualquer pessoa, testemunhas, outros profissionais, uma coisa bem genérica, né? E duvidosa também. O parecer da Comissão de Acompanhamento do Ingresso Afro-Brasileiro deverá ser emitido um prazo de 7 dias, prorrogável uma vez por igual período a contar da reunião onde foi analisada a situação do candidato. E os componentes da comissão são designados pela Secretaria Municipal de Administração. Então, gente, essa comissão aqui, ela é permanente, né? Pelo prazo de 2 anos, né? E ainda admite a recondução. Aí eu não acho legal isso, eu acho que a comissão cria vício, né? O procedimento fica vicioso, eu poderia ficar listando N motivos aqui para não concordar com uma comissão permanente, mas vamos prosseguir. Olha aqui os componentes da comissão. 3 representantes indicados pelo Executivo Municipal, sendo um servidor de cargo de provimento efetivo de procurador, ou seja, um tem que ser procurador, um tem que ser representante do Gabinete de Políticas Públicas para o Povo Negro, ou do gabinete do prefeito, né? Eu concordo que um servidor representante do Gabinete de Políticas Públicas para o Povo Negro, coordenador de seleção e ingresso da Secretaria Municipal de Administração, e 4 representantes sindicatos para entidades comprometidas com a causa afro-brasileira em regular funcionamento. Pelo menos tem a maioria são dessa temática, né? Aí é parágrafo 2º. A Secretaria Municipal de Administração, através de instrução, estabelecerá o procedimento de indicação da representação referida no inciso 2º. Podia esperar muito não. Vamos dar uma lida aqui no edital deles para ver se destoa muita coisa. Esse aqui é o edital departamento do concurso do Departamento de Águas e Esgotos de Porto Alegre. Então vamos direto aqui à parte de heteroidentificação. 20% das vagas. Estou vendo que o edital não está explicitando muito não. Inclusive a questão do recurso não tá abordando, está bem simplório. Vocês estão notando uma coisa nesse edital aqui, aqui fala: quando da nomeação, o candidato será convocado para a realização da avaliação com a Comissão de Acompanhamento de Ingresso Afro-Brasileiro. Aí nós vamos aqui no decreto 14288 de 2013. Parágrafo 1º do artigo 2º. O exame de que trata este artigo será realizado por ocasião da convocação do candidato afro-brasileiro e antes do ato da nomeação. Ou seja, o edital aqui já está errado. Aqui, eu vejo que o negócio foi bem mal feito. E se vocês reparar, esse texto aqui, eles retiraram do decreto do Rio Grande do Sul, porque fala o seguinte: cuja incumbência será analisar as informações prestadas pelo candidato no ato da sua inscrição, a fim de validar a autodeclaração. O critério a ser utilizado observará o fenótipo, assim entendido, o conjunto de características que constitui a manifestação do genótipo racial que o candidato é portador. E copiaram também a lei lá do município Venâncio Aires, né?
Havendo dúvidas, poderão ser solicitados documentos para fim de comprovação da descendência do candidato no termo do artigo 8º da Lei Municipal 6434 de 2019. Vocês estão lembrando que lê essa daqui? Olha só, esse edital aqui é da Companhia de Águas do município de Porto Alegre. Anotem só, o item 4.2.4.5. Ele foi copiado e colado. Gente, esse aqui é o edital do concurso para o município de Venâncio Aires, público de 2020, né? Essa lei aqui, a lei número 6434, 15 de outubro de 2019, é do município de Venâncio Aires. Olha só o edital aqui, ó. Olha só o edital de Porto Alegre. Olha a lei que ele está citando aqui, Lei Municipal 6434/2019. Lei Municipal 6434 de 2019. Eles copiaram e colaram o edital de Venâncio Aires. Quer ver? Vocês estão notando que a banca é a mesma, que é o objetivo de concursos? Vocês já viram que cagada que eles fizeram. Vou aqui no edital de Venâncio Aires aqui para mostrar para vocês. Ó, o item 4.2.5. Igualzinho. Eles não alteraram em nada. Mesma coisa. Concurso de Porto Alegre, o edital 087-088, né? A mesma banca. Então, assim, isso vocês notam assim, o descaso que é a administração pública terceiriza essa competência para as bancas copia e colam. Então, nem é isso, é uma preguiça. A administração pública não fiscaliza e dá nisso, ó, a cagada que eles fizeram aqui. Ó, isso aqui é passível de recurso, viu? Procedimento de identificação, se alguém fez concurso aqui na época lá, eu tivesse gravado o vídeo, não sei se já passou o procedimento aqui por conta da pandemia, né? Mas é passível de recurso. Olha a cagada aqui, não teve retificação. Eu dei uma olhada agora, não tem retificação. Então esse é mais um exemplo do descaso, né? Com o procedimento de identificação. A falta de seriedade, simplesmente eles querem cumprir legalidade, mas assim, estão dispensando a efetividade do procedimento, a real intenção das políticas afirmativas. Vamos para o próximo. Gente, vamos para o estado de São Paulo. A gente está com aquele decreto 63.979 do ano de 2018. Ele institui disciplina pontuação diferenciada para pretos, pardos e indígenas em concursos públicos destinado a investidor em cargos e empregos públicos no âmbito dos concursos públicos paulistas. Então, gente, vamos direto aqui. Artigo 2º. Para fazer jus à pontuação diferenciada de que trata esse decreto, o candidato deve, na descrição para o concurso público, cumulativamente, declarar-se preto, pardo ou indígena. Declarar-se apenas da lei que não foi eliminado do concurso público ou processo seletivo no âmbito do Estado de São Paulo, ou nem teve anulado o ato de nomeação ou admissão em decorrência de falsidade da autodeclaração no termo do disposto único do artigo da lei complementar 1259 de 2015. Então, o candidato vai ter que declarar que ele não foi eliminado do concurso público, né? É lógico que ninguém vai declarar que, se uma pessoa tem intuito de fraudar, não vai declarar que ele foi eliminado. E a administração pública, do jeito que é, nem vai averiguar. Manifestar interesse em utilizar a pontuação diferenciada nos termos expressos nesse decreto. Aí vem aqui no parágrafo 1º do artigo 2º. É permitido ao candidato declarar-se preto, pardo ou indígena e manifestar-se que não deseja se beneficiar do sistema de pontuação diferenciada. Ou seja, você pode declarar que você se considera preto, pardo ou indígena e não quer usar a pontuação diferenciada, submetendo-se às regras gerais estabelecidas no edital. Aí fala aqui, parágrafo 2º. A declaração de que trata o caput deste artigo será objeto de verificação por parte da administração pública, sujeitando-se os autores das declarações falsas às sanções previstas no parágrafo 1º da Lei 1259 de 2015. Não serão considerados para a finalidade desse decreto informações sobre o desempenho dos candidatos declarados pretos, pardos ou indígenas que tenham optado por não se beneficiar do sistema de pontuação diferenciada. Aí que tem uma fórmula, né, que o artigo 3º fala, a fórmula do cálculo da pontuação diferenciada a ser atribuída a pretos, pardos e indígenas em todas as fases do concurso público o parágrafo 2º do artigo 9 interessa. Para a aferição da veracidade da autoclassificação de que os candidatos preto e pardo será verificada a fenotipia e, caso subsistam dúvidas, será então considerado o critério da ascendência. Está seguindo a linha dos normativos lá do Rio Grande do Sul.
Aí tá aqui, ó. Para a comprovação da ascendência de que trata o parágrafo 2º desse artigo, será exigido do candidato documento idôneo, né, com foto de pelo menos um de seus genitores em que seja possível a verificação do preenchimento do requisito previsto para habilitação ao sistema de pontuação diferenciada. Aqui tanto faz. Você ter fenotipia branca, né, asiática, ou sei lá, azul, verde. Se o seu pai, sua mãe tiver essa fenotipia esperada que se for alvo da política afirmativa, você está dentro. Na ótica dos legisladores, né, lá do estado de São Paulo, né, e lá do Rio Grande do Sul também. Não vou nem comentar isso mais, né, que eu comentei bastante. Aqui também fala no artigo 4º, né, parágrafo 4º, para a verificação da veracidade da autoclassificação do candidato indígena será exigido o registro administrativo do índio, né, o RANI próprio, ou na ausência deste, o RANI dos genitores, né? Não pede declaração da comunidade, né? Nem da FUNAI, nem nada. Enfim, gente, assim, quis mostrar para vocês essa diferença aqui do Executivo de São Paulo. Agora nós vamos na resolução número 769 de 2017 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eu acho que de todos esse aqui é o mais assim, escabroso, né? Esse aqui é pesado. Vamos lá. Essa resolução dá uma nova redação aos artigos 5º, 6º e 8º da resolução 719 de novembro de 2015. Era uma resolução anterior a essa, né? Estava vigente. Que dispõe sobre a reserva de cotas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos de ingresso na magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Essa aqui eu quis ir direto na dissonância dela, né? É legal as considerações aqui, ó. Considerando a necessidade de esclarecer as regras de atuação da Comissão de Avaliação para Análise dos Candidatos Negros, escrita em concurso para cargo efetivo do Tribunal de Justiça e de ingresso na magistratura, considerando a existência de médicos do quadro do Tribunal de Justiça apenas na comarca da capital, resolve alterar os artigos 5º, 6º e 8º, que passa a vigorar com a seguinte redação: o candidato que optar por concorrer às vagas reservadas aos negros, ainda que aprovado dentro do número de vagas oferecido na ampla concorrência, deverá participar de entrevista com uma comissão de avaliação, eles colocaram até aspas aqui, não entendi essas aspas, que emitirá parecer quanto à veracidade da autodeclaração de cor ou raça. Aí parágrafo único. Serão convocados para entrevista apenas os candidatos aprovados para a última fase do concurso. Artigo 6º. A comissão prevista no artigo anterior será constituída a cada certame. Parágrafo 1º. A comissão, presta atenção nesse parágrafo, gente. A comissão de avaliação será composta por um juiz de direito, um médico e um assistente social judiciário. Esses dois últimos, no caso o médico e o assistente social, deve ser do quadro do Tribunal de Justiça, que serão designados pelo presidente da comissão do concurso. Então a gente já sabe que o presidente é o juiz de direito, né? Agora, é engraçado que eu não entendi, cara, por que colocaram esses cargos aqui, foi taxativo. Aí continua. Parágrafo 2º. Não havendo médico no quadro do Tribunal de Justiça na região administrativa judiciária do concurso, a comissão de avaliação será composta por um juiz de direito e 2 assistentes sociais judiciários. Esses dois últimos do quadro do Tribunal de Justiça. A avaliação da comissão de avaliação quanto à condição de pessoa preta ou parda considerará os seguintes aspectos: informação prestada no ato da inscrição quanto à condição de pessoa preta ou parda, fenótipo do candidato verificado pessoalmente pelos componentes da comissão. O candidato será considerado não enquadrado na condição de pessoa preta ou parda quando não comparecer à entrevista designada. Eu acho que aqui já tem que colocar eliminado, né? O fato da pessoa não comparecer não vai mudar a fenotipia dela. A maioria dos integrantes da comissão considerar não atendido o quesito cor ou raça por parte do candidato. O candidato não enquadrado na condição de pessoa preta ou parda será comunicado do resultado ao final da entrevista. No final da entrevista o candidato já sabe já o resultado. Nossa, que eficiência. Aqui, ó. Caso o candidato não seja enquadrado na condição de preto ou pardo, conforme previsto no artigo 4º do artigo 3º dessa resolução, será excluído do certame, mesmo que possui nota para participar da lista geral. Acho que há poucas coisas que eu vi que bateu aqui com a portaria normativa número 4 de 2018.
Bom, gente, o que tem que comentar, assim, tem tanta coisa a gente comentar, mas, bom, eu não vejo o porquê, né, do médico, do juiz, né, assistente social, porque essa análise é uma análise, assim, com conotação social, gente, e não é nada, não tem nada a ver com ciência, né, a questão do ramo das leis é puxado para o lado social, não para o lado simplesmente legal, essa análise, né? E, assim, a princípio o tribunal vem tratando esse procedimento como, no momento que eles colocam um médico, trata como uma doença, né? No momento que coloca o médico lá, trata como uma doença, né? E um juiz de direito, sei lá, para chancelar a legalidade desse procedimento grotesco, vamos para a próxima, deixa para lá. Gente, agora a gente vai lá para Foz do Iguaçu, né? A cidade que eu amo, minha cidade, minha segunda cidade natal, né? Dá um alô aí pro pessoal de Foz do Iguaçu, eu amo demais essa cidade. Vamos analisar um edital da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, né? A UNILA. Analisar, na verdade, 2 editais. Então, gente, ambos editais, eu estou com 2 editais abertos aqui. Ambos são processos simplificados para selecionar professores visitantes e estrangeiros para a UNILA, né? Contratação de professores. Então vamos, mas assim, o PSS, as regras que eles estão seguindo aqui são as mesmas para os concursos, os efetivos e também para o ingresso de alunos, né, calouros nos cursos deles. Né? Então vamos analisar aqui, está no item 10 aqui, da reserva de vagas para candidatos negros. Né? Aí eles estão aqui, no termos do disposto da Lei 12.990, né, de 2014, fica assegurada a reserva aos candidatos negros de 20%. Beleza, até aí tudo bem. Não mudou nada. O outro edital está no item 11. Não mudou nada. Eu quis ir nesses editais da UNILA aqui, porque lá é uma universidade que prega a diversidade, né? Que prega a diversidade na América Latina, então eu achei que estaria tudo tranquilo lá, né? Então vamos lá. Aí fala aqui no artigo 10, item 10.5. Aí fala que os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas destinadas à ampla concorrência de acordo com a sua classificação no processo seletivo. Beleza. A desistência do candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado. Aí aqui é a parte que interessa, o item 10.11. A confirmação será junto à comissão de verificação da UNILA, a qual analisará a veracidade da autodeclaração conforme a orientação normativa número 3 de 1 de 2016. Gente, essa orientação normativa aqui, ela foi revogada pela portaria normativa número 4 de 2018. Então vocês analisam como que a UNILA, né, ela está baseando em parâmetros antigos, não sei se está copia e cola, se é falta de estudo, você vê que é um descaso, né, com a temática. Né? Vocês notem que assim, é o que eu já venho falando, ninguém está se interessando, simplesmente estão jogando edital para passar. Então, isso aqui me chama muita atenção e eu achei que é um erro de ortografia, vou abrir um outro edital para ver. No outro edital aqui, assombrosamente a mesma coisa, aqui no item 11.11. A autodeclaração será conforme a orientação normativa número 3 de 2016, né? O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, podendo ser realizado de forma presencial ou pela internet. Foi por isso que deu aquele problema lá do candidato lá do INSS, que se pintou e já foi, a nomeação dele foi tornada sem efeito, ele foi demitido. Aí bem aqui no item 10.3 fala que vai considerar somente os aspectos fenótipos. Aí o item ponto 17 fala, serão admitidos recursos relacionados ao resultado das autodeclarações presenciais, desde que devidamente fundamentados, encaminhados via e-mail. Ou seja, então as que eles falaram que é via internet não tem recurso. É errado isso aí. Gente, assim, o que eu quis, isso aqui tá errado. Alguém que é da comissão permanente da UNILA, ou da coordenação de recrutamento, ou um aluno, ou um candidato, vocês ficam alerta aqui. Isso aqui é passível de anulação do certame, viu? Vocês podem entrar com recurso, isso aqui está totalmente em dissintonia, errado, viu? Esses editais aqui, e eu fui puxando editais anteriores, até depois quando a orientação normativa número 3 de 2016 foi revogada, eles ainda estavam nessa ainda, continuaram usando esse texto. Então, isso aqui, gente, isso aqui não vale não, vocês podem pedir para eliminar, para impugnar o edital. Vocês estão também concorrendo às vagas, né?
as vagas para graduação, né, na universidade, vocês também ficam alerta, porque vocês podem estar passando por um procedimento que está totalmente ilegal e irregular. Então, gente, assim, para finalizar, eu quis mostrar para vocês a diferença dos procedimentos em várias pessoas administrativas diferentes, em órgãos diferentes. Eu peguei os que estavam totalmente de sintonia. Para minha surpresa, muitas legislações estão batendo com as legislações nacionais, assim, que eu acho que são as melhores diretrizes, né, para os procedimentos de identificação, e precisa de muito aperfeiçoamento. Eu notei que muitos órgãos estão simplesmente copiando, colando, terceirizando a responsabilidade para as bancas, que estão fazendo mais cagada ainda, e os procedimentos acontecem de maneiras errôneas, né? A lei fala uma coisa que muitas vezes já é totalmente de sintonia com as legislações federais, e os editais fazem outra, né? E no meio disso os candidatos ficam perdidos. Qual que é a minha orientação para vocês? Analise bem as legislações dos estados, dos municípios, né? Se for da União, vocês vão assistir meus vídeos aí, vocês vão ter uma orientação legal. Dos estados, dos municípios, dos órgãos, dos tribunais, né? Da Defensoria Pública, né? Do Legislativo. Analise bem, leia o edital, compare para ver se é isso mesmo, e vocês vão preparados, entendeu? Qualquer coisa vocês entram com recurso, peçam impugnação do edital, né, ou do certame, denunciem os Ministério Público, entendeu? Eu espero que essa série que eu fiz tenha sido esclarecedora, né? Eu tinha um vídeo aí no canal e tinha muitos acessos, mas era um vídeo só, de menos de 16 minutos, então assim, era pouca coisa para mim tratar de muito assunto. E muita gente mandava comentário e eu tinha que responder tudo nos comentários e assim, eu não estava tendo tempo, então eu resolvi pegar o vídeo, atualizar, dividir nos tópicos que tinha mais perguntas, né, e disponibilizar para vocês, né. Eu espero que tenha sido esclarecedor, fiz assim com todo carinho, demorou assim um pouco para me disponibilizar a série, porque dá um trabalho. Eu tenho, né, meu trabalho, minha vida pessoal, meus estudos, e eu tive que reservar um tempinho para fazer isso, né. Mas assim, eu espero que todos tenham gostado, e se alguém tiver alguma dúvida aí é só deixar aí nos comentários aí, eu vou responder assim que eu puder. E é isso aí, gente, quero deixar meu forte abraço para todos vocês, eu quero que todos fiquem com Deus, até mais, tchau.